Fábio aqui novamente no canal Como Clube, no canal das impressoras. E hoje a gente vai tratar de um tema que é sobre as tintas de impressoras, ou seja, os tipos de tinta de impressora. Você aí deve ter sua impressora, ou Epson, ou Canon, ou Brother, ou HP, e muitas vezes você ouviu as pessoas falarem sobre tintas, tinta pigmento, tinta corante, tinta sublimate, ou até mesmo a comestível. Será que você pode trocar essas tintas na sua impressora? Se a sua tinta da sua impressora é pigmento, qual a diferença que tem para corante? Qual a diferença que tem para sublimática? Prejudica a sua impressora? Não. Tinta paralela em relação à original? Qual diferença tem? Então fica comigo nesse vídeo aí, mas de antemão, tá? De antemão, para você aprender ainda mais, não só com esse vídeo, para você aprender com esse vídeo, mas ainda mais, vai ter o post mais completo lá no blog, no nosso blog aqui, ó. Tá na frente aí da tela, tá aparecendo para você agora, nosso blog Como Clube. Vai ter tudo lá falando da mesma forma, porque a gente tem mais alguns complementozinhos, ok? Então, bora pro nosso vídeo. Então, aqui agora, a gente vai falar então dos tipos de tinta para sua impressora. Olha só, é uma coisa muito interessante a pessoa entender sobre isso, porque vai fazer toda a diferença no trabalho que você vai executar na sua casa, no seu escritório, ou até mesmo no seu serviço, no seu ofício, se você mexe com sublimação, se você mexe aí com personalizado, ou quer fazer aquele convite de aniversário na sua própria casa utilizando sua impressora. Bem, ou seja, vamos falar da primeira tinta, vai aparecer aqui do lado, a tinta corante. Quais são as características de uma tinta corante? Se você perceber na imagem que está aparecendo aí, a tinta corante é uma tinta assim, vou mostrar o amarelo, vai estar aparecendo a imagem do amarelo, porque o amarelo é a tinta mais fácil da gente detectar a diferença dela para algumas outras que eu vou falar posteriormente aqui agora. Olha só que interessante, a tinta corante ela é meio aquosa, assim, ela é menos densa, tá? E ela é uma tinta que tem um brilho maior, ela tem a vantagem de ter um brilho maior quando você imprime, quando você faz fotografia. Por exemplo, você vai pegar um papel fotográfico, a maioria dos papéis fotográficos absorvem melhor a tinta corante. Por quê? Porque as frações dela, o corante, ele penetra com mais facilidade, porque ele é mais fino, então ele adentra e penetra. Porém, isso é uma vantagem, ela tem uma cor mais viva, tem um preço também mais acessível, tá certo? Mas a desvantagem dela é que ela desbota e ela borra. E ela também, vamos dizer assim, é uma tinta que não tem aquela durabilidade, né? Para desbotar e borrar, né? Lógico também que com o tempo ela vai perdendo a cor, por desbotamento dela. Mas o que mais interessa é o seguinte, ela é uma tinta que é a mais usada, né? Por esse motivo dela ter um preço acessível, ser um preço melhor, mais usada em todos os equipamentos. A Brother utiliza, a Epson utiliza, a Canon utiliza e a HP utiliza. Agora está vindo algumas impressoras híbridas, mas sempre utilizaram esse tipo de tinta. Agora aquele negócio, o que acontece? Você tem, por exemplo, a opção de você trabalhar com outro tipo de tinta, mas a corante, como vocês estão vendo aí, é desse jeito. Agora tem algumas perguntas, o pessoal pergunta assim, pô, mas com essa tinta aí que você está vendo aí, dá para fazer transfer? Não, não dá. Entendeu? Tem que ter papel próprio, não dá. Dá para poder, tipo assim, fazer sublimação? Não, ela não é uma tinta para sublimação. Ela é para imprimir fotografia, imprimir texto. Ela foi feita para trabalhar no escritório, para você poder trabalhar em casa. Foi as primeiras, porque é mais fácil, o corante é mais fácil. Ele é a base de água, geralmente é só a base de água. E, assim, é uma tinta mais simples, a mais fácil. Por exemplo, vou citar exemplo agora para poder vocês entenderem de uma forma melhor. Por isso que esse vídeo é bem mais explicativo. Vocês vão ver agora na tela, vai sair a cor da tinta. Vocês vão ver aqui a impressora. Por exemplo, alguns modelos, igual tem um modelo, por exemplo, da Epson, essa série L, vai aparecer uma aí. Não sei qual modelo agora, mas vamos dizer assim, qualquer modelo que você vê da série L, daqueles primeiros que saíram e até os últimos, a maioria deles usa o quê? Tinta corante. Só da série, quando começou a sair a L, por exemplo, a 4150, 4160, que o preto é o pigmento, mas o resto é corante. Olha que legal. E as outras, por exemplo, da Canon, também, colorido corante, preto pigmento. Aí você vai entender agora a diferença.
Aí você fala assim, pô, mas eu imprimo na minha que não desbota. Porque quando a tinta original que vem nela, ela tem um fixador, ela tem uma proteção UV. Então tem algumas tintas corantes que demoram mais para desbotar, elas duram mais, porque tem aplicação de algumas coisas para segurar. Alguns ali conservantes, algumas coisas no meio dela para segurar, para ela manter mais, e proteção UV também que eles aplicam nela, tá bom? Então é por isso. Aí você pega HP, mesma coisa, usa também tinta corante nas tanques de tinta. Aí tem a preto, que é pigmento, que eu vou falar agora posteriormente. E todas elas utilizam assim. Então não tem muito, vamos dizer assim, a tinta corante, por que eu estou falando mais dela? É uma tinta que eu estou perdendo esse tempo todo com ela, porque é a mais utilizada na sua impressora. Então, para você poder identificar ela é mais aquosa, ela é uma tinta que é amarela, igual vocês viram aí agora, se voltar na tela novamente, e ela é muito simples, você encontra ela facilmente no mercado, com um preço aí que pode variar do refil, por exemplo, o refil original da maioria das marcas, de R$50 a R$70, R$80, depende da quantidade, porque se o refil for maior um pouquinho, ele é um pouco mais caro. Tem os refis de 70 ml, tem os refis um pouco maiores, agora o da Quente tem 135 ml, 120, depende do refil. Aí sai um pouco mais caro, mas não sai dessa faixa de preço. E o paralelo, as tintas geralmente, uma tinta boa, uma tinta de qualidade, uma tinta que é 100% compatível com os modelos, geralmente de R$20, R$25, tá bom? Então é isso aí. Agora vamos para a tinta pigmentada. Como que é a impressora? O que é uma tinta pigmentada? A tinta pigmentada é desse jeito aí, o amarelo. Ó. Vocês vão olhar totalmente diferente da outra. Pelo vídeo se dá para notar, pela foto que vocês estão vendo na tela, que ela tem, na verdade, ela é mais aquosa, ela é mais densa, né? Aquosa, desculpa, eu falei a outra que é aquosa. Ela é mais densa, ela é mais assim leitosa. O amarelo dela, você é um amarelo assim que você olha, é um amarelo diferenciado do outro. O outro é translúcido, ela não é translúcida. Entendeu? Então quando você vê o amarelo numa impressora dessa e você vê desse jeito, a tinta é pigmentada. Tá bom? E o que tem? Qual a vantagem? Quais as vantagens que tem essa tinta pigmentada? Eu falei das características, agora e as vantagens que ela tem? As vantagens que ela tem é o seguinte, é que ela não desbota, ela não mancha, pode-se fazer transfer com ela, e o preço dela é razoável, equiparado ao preço da tinta corante. Mas ela tem uma vantagem enorme. Agora tem um detalhe, tem uma desvantagem. A cor dela não é tão viva, tá? E tem um problema hoje no mercado, que quando se você usar ela com papel comum, se você imprimir uma tinta usando tinta pigmento, a impressora com tinta pigmento você imprime papel comum, é ótima, vai funcionar perfeitamente, vocês não vão ter problema nenhum. Quando você coloca, por exemplo, o papel foto, agora, detalhe, tá? Não quer dizer que não funciona. A maioria dos papéis foto não tem tratamento. Por quê? Como a tinta corante é à base de pigmentos, os pigmentos geralmente são maiores, eles são partículas um pouco maiores, eles não conseguem penetrar na folha. Porque a superfície do tratamento do papel fotográfico não está preparada. Entendeu? Para isso. Alguns papéis têm essa preparação e aceitam já tinta pigmento, porque a tinta pigmento só está começando a subir no mercado. Aqui um dia vocês vão ver, a maioria vai ser tinta pigmento. Não vai ser agora, mas eu tenho quase certeza que vai chegar, por causa das qualidades que ela tem, tá? Então o que acontece? Pode ver que, por exemplo, a tinta pigmento, você pega ali essas impressoras que estão vindo híbridas, preto, pigmento e o resto. Por quê? Isso é uma pergunta que o pessoal me faz. Por que é assim? Porque é o seguinte, essa briga é com relação ao quê? Custo-benefício. Você pega uma laser hoje, você tem o quê? Você tem o toner, que o toner é pigmento, mas é um pigmento sólido. E o que você faz? Você imprime, você tem aquela qualidade perfeita, pigmento ali por cima da folha. A tinta pigmento, ela tem essa vantagem, ela dá uma cobertura mais perfeita, fica aquilo bem vivo no sentido assim, bem denso ali, bem chapado. E outra coisa, ela tem equiparação quando você faz o preto no pigmento, ele se equipara ao preto da laser, a qualidade. Então o que é o negócio do fabricante? Colocar os preto pigmento para se comparar as impressões de preto e branco, que são a maioria das impressões, da maioria das pessoas, inclusive em casa, no escritório, na sala de aula, para você fazer o quê? Que você imprime a maioria preto. Mas hoje você pode comprar uma tanque de tinta e imprimir colorido, porque nem compensa, isso é uma coisa que eu vou falar para você, nem compensa ficar imprimindo só preto, mas a maioria imprime só preto.
Então por isso que vem um tanque maior preto, geralmente eles estão fazendo isso, tá bom? Então as vantagens dessa tinta pigmento são essas. Você pode pegar e fazer transfer, você pode imprimir, que não vai desbotar, não vai borrar. Então essa é a vantagem. As desvantagens são que não tem coisa fixa, a fixação dela, os papéis, né? Alguns papéis não tem tratamento para ela, beleza? Em questão de preço, ela é um pouquinho, às vezes em algum lugar, mais alta do que a corante. Hoje está mais ou menos equilibrado isso aí, tá? Mais ou menos a faixa de preço dela vai depender da quantidade de tinta, mas se for uma tinta paralela, é uma diferença de 5 reais, 10 reais em relação à corante, e se for a original, praticamente as originais estão mantendo o valor no preto, porque ele é mais alto, ele já mantém um valor mais alto mesmo, tá? Mas é em torno aí também de 70, 80, 90 reais, beleza? Uma dica extra para você aí que está em casa, olha só, para você testar se sua impressora tem tinta corante ou pigmento, ou as duas na verdade. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua impressora, vai fazer uma impressão dela, marcar a opção somente preto e vai imprimir. Imprime somente preto. E aí na hora que você imprimir somente preto, você vai pegar ela, esperar um pouco, uns minutinhos, depois vai colocar debaixo d'água. Se a tinta dela preta e pigmento que está nela, ela não vai borrar. Ela não sai, não vai desbotar. Ela pode dar até assim uma sombrinha, porque às vezes o tempo de secagem dela, alguma coisa assim, mas não vai borrar. E depois você imprime colorido, mas imprime colorido, se possível, sem preto nenhum, só as cores mesmo, só colorido amarelo, de preferência ciano e magenta. E depois você coloca o Pydex, você vai ver que se for corante, vai borrar. Isso é um teste simples de fazer, você pode fazer na sua casa, você vai saber se a tinta de sua impressora é corante ou pigmento, beleza? Então agora nós vamos falar sobre a tinta sublimática, né? Qual que é a característica principal da tinta sublimática? A tinta sublimática é o seguinte, gente, a tinta sublimática ela é densa, ela é parecida demais com a tinta pigmento. Qual que é a diferença então, Fábio? Igual vocês estão vendo aí, ó. Vamos colocar aqui a foto da tinta pigmentada, que é o amarelo do pigmento e o amarelo do sublimate. Vocês vão ver, vão perceber nas fotos que o amarelo do sublimate geralmente ele é um amarelo mais escuro, ele é um amarelo mais forte, né? E o do pigmento ele é mais claro, apesar de todos os dois serem leitosos. Então essa é uma característica da sublimática. A tinta sublimática, ela é uma tinta também que não vai manchar, não vai borrar, mas ela é usada para fazer transfer, tá? E muitas pessoas às vezes perguntam, dá para fazer, por exemplo, com a tinta sublimática, dá para chegar com ela e fazer, por exemplo, foto? Não, a tinta sublimática não dá para fazer foto, cara. A tinta sublimática você imprime, é uma desvantagem que ela tem, que a cor dela não fica viva no papel. Ela não tem, assim, não tem papel, os papéis que são feitos para ela tem que ser com tratamento para transferir, ou papel comum que também as pessoas utilizam. Só que a pessoa perde um pouquinho de qualidade porque ele absorve e não transfere totalmente. Já um papel tratado, que é o papel sublimático, não é papel transfer não. Não confunda papel transfer com papel sublimático. A tinta sublimática que eu estou dizendo, que vocês estão vendo aí, ela é uma tinta que é para trabalhar com papel transfer e para poder sublimar. Ela sublima, é como se fosse um gás. Ela subir, ela vai esquentar ali e passa para cima e vira um gás. Agora eu te pergunto assim, mas eu tenho um HP, eu tenho uma Canon, né? Eu tenho outras, e dá para mim usar tinta sublimática? Por que não pode usar tinta sublimática com essas impressoras? Por que não funciona com impressora de cartuchinho para mim fazer aqui em casa, recarregar e botar ela no cartucho? Porque o cartucho, o sistema de impressão dos cartuchos são sistemas que aquecem o cabeçalho, aquece a tinta antes de injetar ela. Já o da Epson, por que a maioria que usa a tinta sublimática é Epson? Não faz isso, ela realmente ejeta a tinta com um sistema que chama piezoelétrico. Seja um outro vídeo que a gente tem que gravar. Então o que acontece? Você vai ver aí as outras, né, a HP, a Canon, por exemplo, a gente está citando, o aquecimento na hora ali chega, vocês não vão nem acreditar, muita gente vai a 500 graus quase, mas são milissegundos, rápido demais, e ela ejeta a tinta ali. Só que com isso, por esse sistema ser assim, impossibilita, porque aí na hora que fizer isso com essa tinta sublimática, o que vai acontecer? Ela vai sublimar.
né? Ela vai entrar em estado gasoso, já gruda ali tudo no cabeçote, inviabiliza, acaba com o cabeçote, arrebenta tudo, acaba com tudo. Então ela é feita para quê? Para fazer sublimação, para trabalhar com materiais que são preparados para superfície sublimática, né? Então você imprime num papel que é sublimático e transfere ele também de aquecimento. Você tem a prensa lá, você pode fazer caneca, o pessoal já sabe, dá para fazer várias coisas. Então a tinta sublimática, ela tem isso, ela foi feita para fazer isso, né? As cores que tem aí são as 4 cores básicas. Tem gente que já vi pessoal usando com mais cores, mas a tinta sublimática, as características são isso. Dá para fazer impressão comum? Não é aconselhável. Por quê? Porque o preço dela é absurdamente mais caro, né? Uma tinta sublimática, se você for comprar, ela é assim, a paralela, se você compra um vidro, por exemplo, da Corante, se ela sai a 20, 25 reais, um vidro de 100 ml, a sublimática sai a 35, 40, 50, depende do modelo. Às vezes tem gente que vende mais barato, mas não se engane, tinta barata demais, tem alguma coisa errada aí, tá? Porque tem muita falsificação no mercado, tanto da sublimática, quanto da corante, quanto da pigmento e quanto da comestível, que eu vou falar daqui a pouco, entendeu? Então, essa é a tinta sublimática, beleza? Agora vamos falar sobre a tinta comestível. Comestível, como o próprio nome já diz, ela é para fazer coisas alimentares, né? Você tem que ter uma impressora preparada para receber essa tinta. Como que ela é? Vocês vão ver o amarelo dela aí, ó, parecido com qual? Com a corante, porque ela é a base de quê? Corantes comestíveis, tá certo? Onde você pode botar, né, imprimir. Vocês já viram aí papel arroz, aquele papelzinho arroz. Ela é menos desse, ela é translúcida, isso é uma característica. Agora, as vantagens dela é que a cor dela é mais viva. Agora, o preço dela não é barato, tá? Outro probleminha que ela tem, você tem que saber qual tinta dessa vai comprar, porque geralmente não tem um fabricante. Os fabricantes que tem no Brasil são poucos, se tem um aí que eu conheço ou 2, e você tem que comprar ali, porque tem muita gente por fora desses fabricantes, que são os fabricantes mesmo, que tem a tinta que funciona, as outras pessoas aí falsificando e colocando no mercado e pode prejudicar por causa da saúde. Mas elas são, para você identificar uma tinta comestível, você tem que olhar isso, que ela parece demais com a corante, porém ela é feita justamente para fazer impressão em papel arroz, para fazer aqueles trabalhos em bolos, né? Agora é o seguinte, ela não tem fixação, ela é uma tinta também igual a corante, ela não fixa, ela borra, ela mancha, é normal, é uma tinta que foi feita mesmo só para fazer esse trabalho. Se você usar isso na sua impressora, tem que ser nova, quando ela está nova. E se você pegar hoje e falar assim, mas dá para pegar minha impressora, limpar ela? Se ela tiver com tinta corante, gente, dá para fazer, mas tem que fazer um trabalho, limpar tudo. Limpar o cabeçote, limpar o sistema de tinta, limpar o tanque, limpar a impressora, desinfetar ela, tá? Para poder você conseguir utilizar ela com essa tinta, porque senão você vai botar ali uma coisa que é alimentar, né, gente? Vai colocar o papel arroz, vai imprimir na impressora, você já pensou? Então não é legal. Eu sei que tem muita gente que não entende isso e isso não é legal fazer isso aí, tá bom? Mais um detalhe aqui antes de terminar, que eu quero esclarecer para todo mundo é o seguinte, né? Falei das 4 tintas, vocês têm que entender o seguinte, essas tintas, cada uma delas, por exemplo, a tinta corante, a corante da Epson não é a corante da HP. Você não vai comprar tinta universal aí não, tá? Isso é mentira, tá? Isso não existe. Tinta pigmento é a mesma coisa. Se a impressora tem uma tinta pigmento da HP, você pode usar na Epson? Não. Cara, eu uso, deu certo. Cara, não funciona, não é a mesma coisa, tá? Vai dar merda, vai dar problema. É a mesma coisa sublimática. Agora, vamos supor assim, eu quero trocar minha tinta. Vamos mudar agora o vínculo. Estou falando de uma coisa, eu vou falar de um outro aspecto. Só para terminar. Você tem sua tinta e quer trocar. Eu tenho corante, Fábio, eu quero colocar sublimática. Já usei minha impressora, mas eu quero colocar tinta sublimática porque a tinta sublimática é o que eu vou trabalhar agora. Eu quero transformar minha impressora em impressora para imprimir sublimação, para fazer sublimação, né? Para imprimir, fazer impresso para sublimação. Beleza, você pode fazer. Você tem que limpar tudo, mandar limpar todo o sistema, colocar. Não é só chegar lá com a seringa ou chegar com a coisa já colocando, trocando. Vou tirar, vou esvaziar meu book pelo sistema da impressora. Tem lá esvaziamento total. E fazer isso não, tá? Não faz isso. Porque vai ficar resquício no cabeçote, vai ficar nas mangueiras, vai ficar no tanque. Você não consegue limpar tudo. É só manual, tem que desmontar mesmo. Limpar, levar num técnico para fazer isso aí.
beleza? A mesma coisa serve para as outras tintas. E vice-versa. Se você tiver uma comestível, ou se tiver uma corante, eu quero trocar, eu tenho corante que quer colocar, tem que limpar tudo. Você vai ter que fazer isso. E tem gente que às vezes compra, por exemplo, uma 4160, uma L4160 da Epson. Por que eu estou citando isso? Vai comprar a tinta, preto é pigmento. As coloridas são corantes. Aí a pessoa vai e não compra, quer comprar tudo pigmento. Gente, é só deixar preto do jeito que está, limpar só as coloridas e trocar. Porém, ele tem que entender o seguinte, esses modelos da Canon e da HP, por exemplo, vamos dizer assim, eles usam um cabeçote lá que é tipo um cartucho. Então você teria que fazer uma retrolavagem nele todinha, que é mais difícil ainda, para tirar aquela tinta para colocar outra. Senão, você vai ter problema, você vai danificar, pode ressecar, pode criar uma cristalização, uma reação química de uma tinta com a outra. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido sobre os 4 tipos de tinta para a sua impressora. Se você tiver alguma dúvida, você posta aqui embaixo, comenta aí se você gostou de saber dessas novidades, saber informações sobre como você reconhece a tinta de sua impressora. E também, faça o favor aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma ajuda aí, dá um like, curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? E espero você no próximo vídeo.